Olá, seja bem-vindo. Você está assistindo ao programa Previdência nas Artes Entrevista, mais uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. O IBDP produziu no ano de 2021 este fantástico livro, A Previdência nas Artes, e agora nós damos sequência a esse trabalho com uma série de entrevistas com os autores que participaram dessa obra. Previdência nas Artes, a interação entre o direito, especificamente o direito previdenciário, e manifestações artísticas. Olá, Alexandre, como é que você está? Olá, Fábio. Olá a todos que estão nos acompanhando, a todas que estão nos acompanhando e aproveitando aí o uso da tecnologia para poder aproximar as pessoas que vêm pensando previdência, vêm atuando na prática, juízes, advogados, doutrinadores. Estamos muito contentes de estar aqui. Hoje vamos conversar com a professora Jane Berwanger, Jane Lúcia Willing Berwanger, que escreveu um artigo na primeira edição, né, da Previdência nas Artes, intitulado da seguinte forma: Disse a caneta para a enxada, uma análise sobre o segurado especial. Se tratando da professora Jane, né, Fábio, não poderia ser outro tema que não o segurado especial, né? Exatamente. E antes de a gente começar a conversar com a professora Jane, antes dela entrar na sala aqui, já vamos repetir um convite para você que está nos assistindo. É muito importante para que possamos ter noção do alcance desse programa, do alcance desse projeto que o IBDP está realizando, que você deixe um comentário aí, faça alguma referência, para que possamos fazer essa avaliação, fazer essa medida e melhorar, aprimorar esse trabalho que estamos realizando. Vamos lá, Alexandre, vamos conversar com a professora Jane Berwanger, então. Vamos embora. Jane Lúcia Wilhelm Berwanger. Mais alemão do que isso, só Otto von Bismarck, né, Jane? Tudo a ver com previdência, isso. Conta pra gente, então, Jane, um pouquinho da onde você vem, da onde esse nome alemão todo, qual é a sua origem, como é que você chegou aqui? Bom, os meus pais, o meu pai e minha mãe são de origem alemã. Ao que se sabe, toda a árvore genealógica é de origem alemã. E eu sou natural de Roque Gonzales, que fica na região das Missões, no Rio Grande do Sul, na divisa com a Argentina. Me criei no meio rural até os 17 anos de idade, então eu realmente trabalhava na roça, estudava. O ensino médio eu já fiz à noite, o ensino básico fundamental fiz de manhã uma parte, de tarde a outra. Desde assim que me lembro, tudo que eu me lembro assim tem a ver, da parte da infância, tudo tem a ver com o meio rural. Eu li um livro que explica muito isso, o livro diz assim, que a gente é a soma do pai e da mãe, um pouco mais de um pouco mais de outro, e o livro ainda brinca e diz assim, queria que viesse da onde, né? Óbvio que é do pai e da mãe, né? E a minha mãe também sempre foi muito batalhadora pelos direitos das mulheres do campo. Então, essa veia mais coletiva e também voltada ao rural vem muito dessa origem. Acho que não tem como não trazer aqui o lado da mulher missioneira, né? O lado das missões, né? E tu nasce numa região missioneira. Eu queria que tu falasse um pouco, eu tenho muita vontade, pessoal, inclusive, de ouvir isso de ti, onde é que entra, né, a influência missioneira nisso tudo, porque eu tenho certeza que deve ser uma marca muito forte em ti por tudo que representa, né, e talvez os colegas, as pessoas que estejam assistindo, né, nesse momento, nosso encontro aqui, talvez não tenham a real dimensão do que significa, né, essa herança deixada pelas missões jesuíticas, o papel dos jesuítas, o papel do índio, melhor dizendo, né, os povos originários, utilizando aqui a expressão correta hoje. Como é que se dá a tua formação com relação a essa influência? E eu, quando era criança, assim, talvez 7, 8, até uns 10, 11 anos de idade, a gente ia muito para as ruínas de São Miguel das Missões, só que naquela época era tudo aberto, não era ainda tombado como patrimônio histórico, enfim, não era tão protegido. Então, eu tive o privilégio de correr por cima das ruínas, né? De viver assim ali muito mais intensamente. Hoje a coisa é um pouco mais protegida. Não estou nem criticando, só estou constatando assim, que eu vivi essa época. E essa parte assim de uma tanto ao lado da religião quanto dos índios, né? Que em momentos eles estavam juntos, em momentos não. Então, tem algumas histórias, assim, muito interessantes, e isso sempre
fez parte aí do orgulho da nossa terra, digamos assim, né, das missões. São Luís Gonzaga tem a imagem da justiça, que é uma mulher, né? Sim. Tem uma missioneira, tem a justiça missioneira, a imagem da justiça. Olha que legal. Não conheço, tenho muita vontade. Na frente do Foro da Justiça, do Fórum de São Luís Gonzaga. Então, tem toda uma identidade, toda a região, enfim, ela valoriza muito isso. E tem um aspecto, assim, de uma guerra pela terra, né? Eu acho que esse é um ponto, assim, e que eu acho que aí talvez se conecta muito pelo que eu batalho pelos rurais. É uma batalha para a gente conseguir manter uma terra, entre aspas, no sentido de uma proteção previdenciária efetiva, relevante, linkada ao trabalho, e não assistência, que acho que essa é uma coisa muito forte hoje, que se fala muito, assim, se vincula o rural como se fosse assistência, e eu brigo muito contra isso, porque a previdência é resultado do trabalho, ela decorre do trabalho. E, nesse sentido, eu não posso falar em assistência. Não é uma esmola que está se dando, é resultado de uma vida inteira de trabalho. Ou de mais anos, menos anos, enfim, mas é resultado do trabalho. Então, acho que essa coisa mais aguerrida, ela vem disso, assim, desse exemplo que a gente cresceu ouvindo falar do CEPE, que brigou pela terra, dos índios, enfim, embora é um pouco paradoxal, porque eu sou alemã, né? Eu não sou indígena, então é um pouco paradoxal, mas é como se a gente tivesse, assim, aqui viveu, né? E aí vocês, os dois, já foram lá para as ruínas de São Miguel. Para quem está nos assistindo, fica o convite, é um turismo muito interessante. É como se a história nos dissesse, aqui viveram pessoas que lutaram pelos seus direitos. Faço o mesmo, mais ou menos assim. E aí eu vejo muito meu pai, minha mãe, meu pai já é falecido, minha mãe não. Minha mãe ainda vive, embora não tenha hoje essa identificação, essa batalha pelos direitos, enfim, mas meio que deixaram esse legado, assim como o CEPET Araju deixou esse legado para a região das Missões. Nós estamos com esse programa em razão deste livro, né? Um complemento desse projeto do IBDP, que é a Previdência das Artes. E, Jane, aqui no teu artigo você faz uma referência que eu achei bem interessante, que grande parte da população brasileira tem a sua origem ainda no campo, ou nasceu no campo e migrou para o meio urbano, ou então é filho ou neto de agricultor, né? Uma esmagadora maioria da população brasileira. E ainda nessa parte que nós estamos conversando sobre a tua história, sobre você, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente dessa transição, porque você já nos contou que teve o começo da tua história no meio rural, no campo, mas você chegou ao ápice da formação acadêmica, a uma expressão nacional com a caneta, né, deixando a enxada e passando para o lado da caneta, e que também não é comum isso, né, não é uma grande parcela da população que chega nesse nível de formação acadêmica. Como é que foi isso, dessa transição, enveredar pelos meios universitários, se tornar professora, seguir, inclusive, para além da graduação? Bom, tem duas curiosidades, assim, sobre a minha infância que acho que explica um pouco. Uma, que eu tinha 6 anos de idade, meu irmão mais velho, 9, ele podia estudar e eu não, e isso era um terror para mim. Ninguém me convencia que eu não podia estudar, porque eu não tinha idade. Na época, eu começava com 7 anos de idade. Eu imagino o quanto eu devo ter incomodado meu pai para eu poder estudar, ao ponto dele dizer assim, então vai lá e fala com o professor. Mas eu acho que ele deve ter dito isso assim, sem jamais imaginar que eu iria falar com o professor. E eu fui. E aí o professor passava na frente da nossa casa, lá no interior, e eu fui lá e abri os braços, ele caiu um tombo de bicicleta e no outro dia eu estava estudando. E aí eu deixei de ser um problema para o meu pai e virei um problema para o professor, porque ele me dava os temas, eu gostava tanto de estudar que eu fazia tudo muito rápido, eu chegava em casa, fazia tudo, e aí no outro dia ele não tinha o que dar para mim, e aí eu ficava incomodando os colegas porque eu já tinha feito o tema. Outra curiosidade, assim, ao lado da casa de madeira, uma casa simples, que os meus pais tinham, a primeira casa deles, tinha um parreiral. E nesse parreiral, embaixo desse parreiral, eu montava um misto de escritório com sala de aula. E o meu pai levava os cepinhos para mim, as madeiras, para poder eu montar ali uma mesinha e eu poder dar aula. Então, assim, ali eu tinha as figuras imaginárias, alunos e pessoas ali, e montava
à sala de aula. Então, essa coisa de estudar e dar aula é uma coisa que vem, assim, da infância mesmo. Depois, eu tive muita dificuldade, porque, por exemplo, no ensino médio, eu trabalhava na roça de dia e estudava à noite. No ensino fundamental, e hoje a gente fala muitas vezes, por isso que tem a ver a caneta e a enxada. Muitas pessoas falam assim, mas não, com essa idade não trabalhava, com 8, 9 anos não trabalhava. As pessoas não sabem o que falam muitas vezes. E aí vem a parte da caneta, né? A pessoa tem o poder da caneta, mas ela sequer procura investigar um pouco mais e tentar entender. Então, quando eu estudava de tarde, eu levantava às 6:30 da manhã, tirava leite, porque vinha o leiteiro levar o leite, então tinha um horário, um limite de horário, e depois eu ia para a roça, voltava, tomava banho, ia para a aula, e depois da aula chegava em casa, tirava leite de novo. E eu sempre fui levando as duas coisas, até que eu resolvi, então, fazer faculdade. Eu mudei de cidade, procurei emprego, enfim. Eu trabalhei primeiro num sindicato de trabalhadores rurais, mas numa outra cidade. Depois eu trabalhei numa cooperativa de eletrificação rural, ou seja, os dois momentos, os meus 2 primeiros vínculos foram relacionados aí ao meio rural. E aí, durante toda a faculdade, eu não tive condições financeiras de fazer estágio, de fazer nada, era trabalhar para pagar a faculdade, pagar as contas, assim, como muitos brasileiros. Então, não tive escolha, não, agora eu quero fazer um estágio tal, não tinha qualquer possibilidade de fazer isso. Eu trabalhei um tempo na televisão, né, que foi uma experiência muito interessante. Eu trabalhei 2 anos na RBS TV, como repórter. Foi uma experiência bem, bem bacana. Foi um pouco antes de eu me formar. E aí, depois que eu me formei, aí sim, eu pude me dedicar ao direito. Eu tive uma oportunidade na Federação dos Trabalhadores na Agricultura, aqui na FETAG, e que teve muito a ver também com o meu histórico de vínculo com o meio rural. O que eles queriam? Não só alguém que entendesse do direito, mas alguém que entendesse como funcionava um sindicato e como funcionava o meio rural. E eu tinha esse conhecimento histórico. Direito previdenciário eu tive na faculdade, muitos nem tiveram, eu tive. Mas no último semestre, naquela hora assim que tu tá com um pé mais fora do que dentro, né? Formatura e não sei o quê, então assim, né? Tipo, passei, né? E quando eu me deparo, quando eu cheguei na FETAG, pense numa decisão maluca. Eu recém tinha me formado, eu não tinha experiência nenhuma como advogada, eu fui trabalhar numa entidade que eu era a única advogada com 350 sindicatos. Quando eu me deparo assim, mais da metade das perguntas que vinham dos sindicatos, previdência. Meu Deus, estudar previdência, né? Tipo, eu tinha que dar conta daquilo. Aí fiz cursinho e fiz isso, estudei. Enfim, e aí eu fui indo, né? Para juntar isso com a academia ficou mais fácil, né? Então, mestrado nessa área, doutorado nessa área, então foi ficando, porque eu tinha sempre a parte prática e o que acontecia na realidade. Então, eu via de 350 sindicatos, assim a gente respondia no setor, sei lá, no mínimo 150 perguntas por mês. Quando eu vim para a FETAG, como eu não tinha experiência como advogada, eu raciocinei assim, eu preciso atender em algum sindicato para atender os agricultores, para ter o contato, para não perder a conexão com a realidade, para não perder o simples do dia a dia. E aí eu tive a oportunidade no Sindicato de Candelária, e aí depois Candelária, Santa Cruz do Sul é próximo, aí eu fui, me candidatei a uma vaga do mestrado em Santa Cruz do Sul, aí ficou tudo mais perto, enfim, aí eu já comecei a atender no sindicato, depois abri escritório em Candelária, foi o primeiro escritório que eu abri, e aí depois fui prosseguindo aí nas atividades. E o doutorado? São Paulo, PUC São Paulo. Inclusive, outra coincidência, assim, eu me inscrevi na PUC Rio Grande do Sul e na PUC São Paulo, e as provas foram no mesmo dia. Então, eu tinha que decidir fazer um doutorado perto de casa, mas fazer um doutorado em direitos fundamentais, algo mais genérico. Ou fazer um doutorado mais específico e ir para São Paulo uma vez por semana. E, no meio disso, tocar a minha vida. E eu apostei as fichas e entrei para o doutorado em São Paulo. Nesse espaço todo de tempo, aqui mais o acadêmico, né, digamos assim, a partir do momento que tu ingressa em Santa Cruz, na Unisc, queria muito ouvir de ti isso, assim, a tua produção acadêmica começou a surgir, né? Mas na área da previdência rural, creio que não tínhamos
pensadores no assunto. Como é que era o contexto da pesquisa na época? Então, a gente tinha coisas históricas lá da década de 60, 70, o Feijó, o Chiarelli, mas assim, lá de trás, período pós-91, nada, absolutamente nada. Então, o primeiro livro que eu escrevi foi a dissertação de mestrado, que lancei em 2007, e fui aí produzindo textos para obras coletivas, e quando eu cheguei no doutorado, eu pensei assim, não, vou mudar de assunto um pouco, né? E fui pensar em falar de contribuições, falar da parte do custeio. E por que eu fiz isso? Por 2 motivos. Primeiro, porque eu achava que talvez a parte rural não tivesse mais muito o que falar, e também porque eu queria usar o mesmo projeto para a PUC Rio Grande do Sul e a PUC São Paulo. Eu apresentei o projeto, fui aprovada com esse projeto para fazer o doutorado. Quando eu apresentei o primeiro capítulo para o professor Valera, ele pegou e fez assim, não metaforicamente, tá? Pegou e jogou, disse assim, deixa isso de lado. Eu pensei, que raiva, tipo, eu passei dias pesquisando em livros, pesquisando, para chegar aqui ele disse assim, olha só, nunca ninguém falou sobre o conceito jurídico do segurado especial, então é isso que você vai falar. Tá bom? Aí vale aquele ditado, manda quem pode e obedece quem precisa, né? Então, assim, por um lado, foi ruim, porque aquela pesquisa ela não teve proveito no doutorado, mas, por outro lado, eu estava num terreno mais conhecido, mais amigável para mim. E foi, assim, uma das melhores decisões sobre a minha vida profissional, não fui eu que tomei, foi o professor Valera que tomou. Por quê? Porque isso me deu o doutorado específico nessa área, a pesquisa nessa área me deu muitos espaços. Me deu mais espaço na academia, me deu espaço no Congresso Nacional, me deu autoridade para falar sobre isso. Eu fiz doutorado nessa área. Isso me deu muita autoridade e, ao mesmo tempo, assim, viu que, embora eu dou uma publicada em outras coisas também, tem muita coisa ainda a visitar sobre esse ponto. E uma das coisas que eu tenho buscado estudar um pouco mais é essa questão sociológica. Por que eu olho o rural com esse olhar estranho, né? Que é um pouco também que eu falo no texto. Também vou dar um destaque à obra, né, para os colegas que estão acompanhando, A Previdência nas Artes. Essa obra é possível, né, de ser adquirida pela editora Alteridade. E a Jane produz um texto com o título Disse a Caneta para a Enxada, uma análise sobre o segurado especial. Jane, eu achei, tá, e eu acompanho as coisas que tu escreve, né, um dos textos mais combativos que tu escreveu até hoje. Tá? Não sei se tu teve esse preparo para esse combate ou se a coisa saiu ao natural, né? Mas a Jane traz uma canção, né, que é o Disse a Caneta para a Enxada, que foi composta por Tedi Vieira e Capitão Barduino, e gravada por Zico e Zeca, Lorenzo e Lorival e por Tonico e Tinoco, dentre outros, né, músicos. A Jane já nos adiantou antes da gravação aqui que a canção já foi gravada por outros músicos também, e hoje a gente sabe que os estudos mais avançados com relação às missões, a relação dos jesuítas com os povos originários aqui da nossa região, né? A gente sabe que uma das questões que mais, um dos pontos que mais possibilitou a aproximação entre os jesuítas e os povos originários foi a música, né? Quando tu traz essa divisão, né, entre a enxada e a caneta, para mim ficou muito claro o papel da enxada, né? E eu, inclusive, tentando ir além, né, do que tu trouxesses aqui, porque o texto realmente permite, eu queria dizer isso para os colegas, este é um texto que precisa ir para as nossas petições. Esse é um texto que precisa ir para os nossos recursos, esse é um texto que precisa ir para as nossas sustentações orais, porque ele traz subsídios, como a Jane referiu muito bem, que tem sido um dos focos dela de uns anos para cá, a questão sociológica, e ela é muito forte. Quando a gente chama, né, o juiz, quando a gente chama o servidor do INSS para a realidade. E a Jane traz a figura, né, Jane, da enxada e da caneta, né? O papel da enxada, para mim, não me gera nenhuma dúvida, eu até iria além, acho que não é só o segurado especial, dentro da Previdência poderia ser a pessoa que trabalha em atividade especial, que também tem praticamente
boa parte das prestações indeferidas pelo INSS, e uma jurisprudência que gera algumas incongruências, algumas contradições também, e poderíamos avançar para as outras áreas também, mas quando tu entras, Jane, na caneta, eu fiquei aqui pensando, né, queimando alguns neurônios aqui pensando, quem é o titular da caneta? No texto, a Jane delimita, então, o papel da caneta, o juiz, né, ou o servidor do INSS. Uhum. São as duas pessoas que têm o poder de decisão da vida daquele cidadão que nunca recebeu dinheiro em espécie na mão. Porque isso é importante também, né, Jane? A aposentadoria rural ela tem esse papel importante, porque ela é diferente também do urbano, porque para o segurado rural, e fala aqui alguém que não tem relação nenhuma com o meio rural, né, a não ser o turismo, né, e para o segurado rural é o primeiro momento que o dinheiro vai entrar no orçamento da família, porque até então é o feijão, é a mandioca, é a troca, pouco dinheiro circula, né? A gente sabe disso no ambiente da agricultura familiar, né? E quando tu falas do titular da caneta, tratando do juiz e do servidor do INSS, eu fico pensando no nosso modelo jurisdicional, né? E na forma como a gente avançou nesses anos todos, nesses 31 anos, passando aí pela lei do processo administrativo federal, a 9784 de 99, né, e entrando na lei do juizado especial federal, que traz uma mudança importante no que se refere ao acesso à justiça. Até então, aquelas ações morosas, né, aqueles ritos antigos, aí vem o juizado e permite esse acesso. E para mim não é novidade o que tu escreveu aqui, porque eu já te escuto falar sobre isso há muito tempo, né? Porque o modelo... Como é que pode um modelo administrativo que tem como princípio a legalidade estrita não ler o que está escrito? Né? Se o modelo não permite a discricionariedade, muito pouco ele permite, como pode, agora no ambiente administrativo, claro, não se seguir aquilo que está na própria lei? Né? O servidor tem que cumprir o que está na norma administrativa exatamente nos seus termos. Ele não cumpre, tá? Por razões que tu traz aqui, né? Depois o processo vai para o Poder Judiciário e a gente passa, no momento atual, a viver um risco muito grande, né? O risco de decisões conflitantes ou piores, fala sobre isso há muito tempo, né? Do que a via administrativa, né? Só para trazer 2 exemplos, e eu queria muito que tu falasse um pouquinho sobre isso. Recentemente tivemos o julgamento do tema 284 para a TNU, que tratava sobre a possibilidade do eventual beneficiário de cota-parte de pensão por morte renunciar a esse direito para fins de recebimento do BPC. O artigo 126 da portaria 992, portaria de bem INSS 992, traz esse direito de renúncia para buscar qualquer outra prestação. O que teria acontecido, Jane, se a TNU tivesse vetado esse direito? Né? Se ela tivesse dito não, o eventual beneficiário da pensão por morte não pode renunciar a esse direito e receber o BPC, e a portaria do INSS vem e traz isso de uma forma clara, né? Então, eu provoco vocês, em especial a Jane, claro, né? Se talvez o detentor, se talvez o juiz e o servidor não sejam, digamos assim, vítimas ou marionetes de um sistema que talvez tenha ficado contencioso demais e grande demais, e a gente tem uma dificuldade muito grande, até do ponto de vista interinstitucional, de tentar encontrar alguns parâmetros, né? Como é que tu vê tudo isso, Jane? Tu que também trabalhou muito essa questão de política judiciária, né? Como presidente do BDP e tudo mais. Eu 2 coisas acho importante, Alexandre. Primeiro, assim, houve mudanças legislativas. Então, uma parte da caneta estaria no Congresso Nacional. Mas essa caneta ela não é um problema como regra para o rural. Não estou falando das outras áreas, enfim. Para o rural ela não tem sido um problema. Na verdade, e pelo contrário, assim, nós tivemos emenda constitucional número 20, emenda 41, que embora não fosse para o regime geral, mas mexeu algumas coisas no regime geral, emenda 103, e o rural não mudou nada. E ele vem mudando na jurisprudência. Então, assim, você não consegue entender por que você tem uma lei que diz que o segurado especial pode contratar mão de obra temporária, mas aí, de repente, o juiz diz assim, não, para mim essa quantidade de produção é muito elevada. Quer dizer, você consegue o mais difícil, que é a lei
trazer uma série de avanços, como veio a Lei 11.718, e na hora que a última caneta, que é a do juiz, vai operar, vai funcionar, tudo aquilo que você conquistou para trás vira letra morta. É como se não houvesse. E aí você coloca uma coisa assim que, para mim, é muito chocante, né? É menos chocante eu ver o servidor do INSS não aplicar a regra do que ver um juiz não aplicando a lei, o texto da lei. Eu não falo de qualquer lei, falo da Lei 8.213, a lei básica da Previdência Social. E aí você vê assim um afastamento, uma subjetividade autoconcedida, e eu começo a me perguntar nesse texto, e agora já pensando em outros textos, por quê? Por que a visão sobre o rural é tão restritiva? De onde vem isso? De onde vem essa imagem que o rural é menos? Por que essa imagem não vem quando, por exemplo, uma dona de casa que contribuiu com 5% do salário mínimo por um ano vai pedir um benefício por incapacidade? O juiz não diz assim, mas ela podia ter pago mais, ela podia não sei o quê, podia não sei o quê. Por que não acontece? Eu não estou dizendo que deva acontecer, eu só estou dizendo que no rural se acha no direito de dizer qualquer coisa, inclusive que o índice de massa corporal é insuficiente, é muito alto, a pessoa é muito gorda para ser segurado especial. Quer dizer, se acha no direito de dizer qualquer coisa, como se a lei não houvesse. E aí é a caneta desrespeitando a caneta. Perfeito. Por tabela, a enxada. Então, eu vejo essa caneta de diversos modos. Mas o que mais me choca é quando eu tenho algo na instrução normativa. Assim, talvez o ápice do chocar, vamos dizer assim, da surpresa, do estarrecimento é quando, por exemplo, o INSS admite a soma de períodos intercalados há uns 20 anos, mais ou menos, e aí o juiz diz, não, mas não pode somar. E você diz, mas olha só, o INSS soma. Não entendo bem assim, não concordo, entendo que ele deveria contribuir, entendo que deve ser isso, entendo que aquilo. Quer dizer, você esquece, não esquece só a enxada, você esquece, inclusive, tudo que está escrito pelas canetas anteriores. Diz assim, o que vale é a minha caneta. O que vale é a minha. Isso chega num ponto que nós já conversamos há vários anos atrás, eu e você, que para o que foi concebido, a ideia da aposentadoria híbrida, ela seria desnecessária. Porque a ideia original da aposentadoria híbrida era poder computar esse tempo rural intercalado, mas isso já estava na IN há 15, 20 anos atrás, né? Não precisaríamos criar a aposentadoria híbrida, claro. Ainda bem que criamos, ela veio acobertar um outro leque de situações que não tinha previsão legal. Mas a ideia originária era algo que faltou apenas que junto à enxada e à caneta se associasse o óculos, né? Para que pudesse ler as normas, ler a instrução normativa e fazer uma interpretação clara, né? Sim. E é bem simbólico isso, porque isso a gente observa de uma forma, assim, eu diria, sem cerimônia, sabe? Talvez pudesse dizer até um certo autoritarismo, né? Não importa o que diz a lei, não importa o que diz não sei o quê, não importa para mim, o que importa para mim, essa pessoa deveria ter pago contribuição, para mim, entendo que, tenho para mim que, e a partir dali, qualquer coisa serve. Existe um volume de estereótipos, né? Tanto do aplicador, o servidor do INSS, por vezes, quanto do Poder Judiciário nas suas diversas esferas. E, às vezes, a impressão que nos dá, nesse contexto que você está trazendo, é que tanto algum, não todos, isso não pode ser entendido como é a regra e todos pensam assim, mas às vezes nós vemos em algum servidor do INSS, em algum magistrado, a impressão de que ele está esperando ver a parte trajando camisa com remendos e chapéu de palha, né? E sem pensar no que o Alexandre comentou antes, que aquele momento de requerer a aposentadoria talvez seja um dos momentos mais importantes da vida dessa pessoa, onde ele vai
passar a ter a garantia de uma renda estável todo mês, independente de chover ou fazer sol, independente do clima, do tempo, né? Ou seja, é um marco, é uma data importante. Ou então vai falar com o doutor juiz. Nós vemos, às vezes... roupa da missa do domingo. Exato. Às vezes, para vir ao escritório de advocacia, você percebe que a pessoa está trajada de uma maneira que não lhe é habitual, né? Que você percebe que não tem o trejeito do uso do paletó, mas está de paletó, né? E quem dirá para ir falar com o doutor juiz? E nós percebemos lá na decisão uma frustração de não ter visto um caipira ali na frente, né? Está de unhas pintadas, está usando brinco, então certamente não é segurado especial. É o permear da nossa racionalidade com estereótipos que não têm aplicabilidade real, né? Só complementando para te ouvir, e eu concordo integralmente, bacana o que o Fábio trouxe, e eu concordo também com o que tu referiu agora há pouco, com todo o cuidado que tu teve em usar a palavra, e a gente sempre toma o cuidado, a palavra autoritarismo, né? Mas eu acho que aqui se configura muito claro, né, nessa ideia dos estereótipos trazidos pelo Fábio, é que a gente começa a ver uma preocupação das cortes em chamar os lados da demanda administrativamente no gabinete para conversar previamente para entender o que está acontecendo. A Lei 9784 de 99, ela já prevê, por exemplo, audiência pública no processo administrativo, que é uma forma, digamos assim, dialógica, né, de resolver, né, as questões trazidas naquele processo. Imagina, uma coisa impensável para nós na realidade do processo administrativo previdenciário, né? E o quanto isso tudo, essa cultura de uma decisão que fica descontextualizada com a questão sociológica que tu trazes no texto, né, talvez não possa ser rompida daqui para frente com esse diálogo, né? Eu queria acrescentar o que o Fábio falou, se tu pudesse falar um pouquinho sobre isso também. Agora, recentemente, no tema 301, nós tivemos uma manifestação da juíza federal Luciane, né, Luciane Merlin, referindo justamente, agradecendo ao procurador federal do INSS por, na sua sustentação oral, referir que aquela contenda já estaria previamente resolvida, não se sabe por que chegou na TNU o problema, né? E aí o quanto isso tudo engrossa, né, esse autoritarismo, né? Não sei como tu pensa tudo isso também. Eu usei o exemplo do juiz, mas isso acontece com o servidor, isso acontece com, por exemplo, um conselheiro, que outro dia eu fiz uma sustentação oral numa Câmara de Julgamento, a conselheira disse assim, na minha opinião, o segurado especial tem que ser vulnerável. No momento que você diz, na minha opinião, dali por diante já é autoritarismo, porque tu não está embasando em alguma coisa, né? Quando um servidor diz, na minha opinião, essa pessoa não é segurado especial porque, enfim, e aí quando você se afasta do texto da norma, e a gente bateu muito tempo no Kelsen, né? Mas eu acho que assim a gente tem que recuperar um pouco, né? Talvez criar um equilíbrio, porque tem coisas assim, ó, só aplica a lei. E aí eu fui investigar, Alexandre, de onde tinha vindo aquela decisão do índice de massa corporal. Qual era qual era a motivação? Porque, afinal, isso seria relevante. E aí o juiz disse assim, porque pessoas que trabalham no meio rural, tendo em vista a pobreza, não têm acesso aos nutrientes. Não tem? Será que a pessoa é magra porque não tem acesso? Às vezes não é o contrário. Justamente ela não tem acesso a proteína e só a carboidratos, e por isso que ela é gorda. Então, ele partiu de uma premissa científica completamente equivocada. Segunda premissa. Ele faz muito esforço físico, então logo ele é magro. Outra premissa que não necessariamente se confirma. São premissas de um lugar que não foi ver, que eu acho que ali é que está a visão do autoritarismo. Eu sei, só pode ser assim, mas ele não se dá sequer o benefício da dúvida. Será que é assim como eu estou pensando que é? Será que não é diferente? Então, vou tentar investigar, vamos tentar buscar estatística, vamos tentar buscar estudos científicos que possam, pelo menos, embasar essa minha opinião. E nesse ponto que eu vejo o autoritarismo, nesse ponto que eu vejo o afastamento, criar o caipira, né? A imagem do caipira, se a pessoa que aparecer ali na frente, se ela não for desenhada nesse formato ali, não é segurado especial. Então, esse é o ponto que eu acho que dali por diante é autoritarismo.
Tu trazes uma frase no teu texto, né? Só para concluir esse ponto, quando tu fala que decidir e escolher são casos distintos, né? Esse volume de decisões que precisam ser tomadas, mas muitas vezes sem um embasamento real, consistente, apenas imaginário, né? Eu suponho que, às vezes, é claro que não serve também como um referencial geral, porque a imagem do trabalhador rural, ela muda ao longo do território nacional. Jane, estamos chegando aí no final do nosso vídeo, do nosso programa. Conta pra gente, por que da escolha dessa música? Essa música eu escolhi porque o meu pai gostava muito dessa música. E minha adolescência, enfim, ele gostava muito do Tonico e Tinoco. E a minha adolescência, assim, muitas vezes eu escutei essa música, então, assim, eu tinha ela muito na memória e sempre o texto dela me intrigou muito. E quando veio a oportunidade de falar sobre alguma coisa vinculada à arte, eu imediatamente pensei nessa música. Então, ao mesmo tempo, assim, eu quis fazer uma homenagem ao meu pai, tanto pelo fato de ele gostar da música sertaneja raiz, lá dessa fase, como também pelo texto, pela profundidade do texto, porque ela muito representou a luta, tanto dele, da minha mãe, que eu falei no começo, como a minha, né, de tentar trazer um pouco da visão da enxada para o mundo da caneta, né? Então, é por isso que eu escolhi essa música. Para a gente fechar aqui, gostaríamos de agradecer a tua participação, a tua disponibilidade de estar conosco nessa terceira etapa desse projeto Previdência nas Artes, né? Nós temos o simpósio, o livro e agora esse material audiovisual aqui, essa produção no YouTube, né? E nas redes aí, para compartilhar, acrescer, agregar material ao que a gente já conseguiu colocar no material teórico. E eu acho, Alexandre, que a gente já pode deixar aqui um convite para quem estiver assistindo, que faça aí algum comentário, coloque a sua opinião, faça algum comentário para a gente se gostou, o que acha desse tema, se tem algum fato a considerar, ou se quer sugerir mais alguém desse livro para que a gente faça essa conversa, até para que possamos medir o alcance deste pequeno projeto dentro de todo o projeto Previdência nas Artes. Jane, muito obrigado por dispor do teu tempo para estar com a gente aqui. Se você quiser fazer alguma consideração, algum fechamento aqui, fica à vontade, a casa é tua. E de novo, é sempre muito bom bater um papo contigo assim. Só agradecer a oportunidade e dizer que é muito bacana revisitar esse texto, né? Porque às vezes a gente escreve e depois não olha mais, né? E é muito bom revisitar e, enfim, contextualizar também. Eu acho que isso ajuda bastante. Agradecer a oportunidade, assim, de sempre conversar com vocês, também dois expoentes aí do direito previdenciário. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Grande abraço. Um abraço. Até mais. Até o próximo vídeo, então, pessoal.